O propósito do casamento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 2, mas antes é necessário que a gente faça aqui alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. E também para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais você vai poder descobrir aí os dias, horários e temas de cada estudo que a gente coloca ali na nossa igreja e também a respeito da agenda da nossa igreja. Então, nos siga lá, porque certamente você será abençoado. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo, então leia todo o capítulo 2, para que você possa entender aí no contexto aí por que nós então retiramos essa parte, destacamos essa parte para poder trazer aí um comentário a respeito disso. E algo que eu quero começar falando é que o versículo 18 começa falando que o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. E a gente percebe que nos dias que antecederam ali a criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no próprio sexto dia, ao final do dia, o Senhor viu tudo e percebeu que tudo era muito bom. E agora a gente percebe, então, no texto, falando que não é bom. É algo exatamente o contrário do que havia sido feito. E ali parece então haver algo ainda para ser feito para que tudo seja muito bom. Portanto, se tudo foi bom, muito bom até o homem, a ausência de uma companheira, de uma auxiliar, como diz aqui nessa versão que eu estou usando, ou como diz o comentário da Bíblia Thomas Nelson, uma ajudante. A ausência dessa ajudante, dessa mulher, fazia com que ainda não fosse tudo muito bom. E, portanto, o Senhor faz então, cria a mulher a partir do homem, para que ela fosse, como eu falei aqui no comentário da Bíblia Thomas Nelson, para que ela seja uma auxiliar, para que ela seja uma ajudante. Esse é o propósito. E o interessante também que a gente deve destacar aqui é que foi feita uma mulher, não foram feitas várias mulheres. Então Deus fez um homem e fez para esse homem uma mulher idônea, uma mulher que o auxiliasse, uma mulher que o ajudasse,
no propósito em que Deus tinha criado o homem. Deus fez o homem com um propósito, e aqui nesse texto que nós destacamos, a gente percebe que o propósito, a partir do versículo 19, um dos propósitos do homem era então que ele viesse cuidar da criação, que ele viesse dominar, mas um domínio a partir do serviço, não dominar para subjugar a criação, mas dominar para servi-la. E era necessário então uma auxiliar, alguém que o ajudasse nisso, e para isso Deus criou então a mulher. E agora ele vai trazer aqui, né, no texto bíblico, algo que a gente quer destacar, a respeito desse propósito, então, da criação do homem junto, em conjunto com a mulher, que era de servir a criação, dominar a partir do serviço, mas também destacar aqui o versículo 24, que vai falar aqui que por esta razão, então, o homem vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora traz para a gente como que isso deve acontecer. E algo que é necessário nós destacarmos, e aí sim, agora no comentário da Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, comentarista ali então vai falar que era costume a mulher deixar a casa do pai, mas o homem também se afastava do seu pai e de sua mãe, mas ele não afastava para muito longe, porque ele herdaria essa terra do homem. Mas, apesar dele não se afastar muito, ainda ficar nessa terra que ele iria herdar, a mulher se torna prioridade do homem ao invés dos pais. Portanto, enquanto o homem era solteiro, a prioridade na vida dele eram os pais. Mas a partir do casamento, os pais entram num segundo plano, não que deixa de ser ali, que ele tenha que ter, ele vai deixar de ter ali uma influência na vida dos pais, no sentido de servi-los, mas agora a prioridade do homem é a mulher com quem ele se casou. E a gente percebe então que a forma como Deus criou o homem e a mulher como sua auxiliar, para os dois cumprirem um propósito, e nesse propósito em que eles vão cumprir, o homem deve deixar o seu pai e sua mãe, ele deve sim ter um cuidado com o pai e com a mãe, mas a sua atenção principal é para a sua mulher. Aí agora a gente percebe então essa ordem dada por Deus. Então é algo que deve ser seguido para que tudo vá bem, para que tudo, como diz o Senhor, olhe e veja que tudo era muito bom. Para que tudo seja muito bom, é necessário que nós entremos nessa ordem. Essa ordem estabelecida por Deus. E o texto continua falando, então repetindo agora o versículo 24, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Esse sentido de uma só carne, segundo o Wayne Grudem, quando você for ler ali o livro de teologia sistemática, o Grudem vai trazer essa informação de que essa uma só carne significa ter filhos. Então, quando é que o homem se une com a sua mulher e se torna uma só carne? Quando ele tem um filho com essa mulher. E aí o filho é essa uma só carne que foi juntada entre o relacionamento do homem com o relacionamento com a mulher. Aqui também fica entendido algo muito importante para os nossos dias, que é o propósito do casamento. Além da mulher auxiliar o homem, ser essa ajudante, ela vai ajudar o homem a cumprir o propósito dele. Mostra também que é necessário que eles tenham filhos. O filho, então, é um propósito do casamento. E por que eu estou destacando essa parte aqui desse capítulo 2? Porque nos nossos dias
parecem que os casamentos perderam o propósito. Em que sentido? Nós percebemos então que há uma insatisfação dentro do casamento porque eles não entendem, o casal não entende qual que é o propósito, qual que é a sua prioridade. Por isso, apesar deles se tornarem então ali um casal, fazerem essa aliança para se tornarem um casal, eles ainda parecem viver de forma individual, individualmente, eles vão vivendo individualmente, cada um seguindo o seu propósito, sem levar em consideração que há um propósito acima da sua individualidade. Uma outra coisa que é necessário a gente destacar aqui é que as pessoas também casam e não querem ter filhos, porque o filho vai ser um custo a mais, que o filho vai trazer um desgaste, e esquecem que o propósito do casamento é que os dois se tornassem uma só carne. Portanto, é necessário nos nossos dias nós resgatarmos o propósito do casamento, esse propósito de ser unidade, onde eles vão se unir e nessa união eles vão então, a partir deles, trazer descendentes e cumprir esse propósito, porque enquanto você se une com uma outra pessoa, você com o seu cônjuge, vocês têm um propósito e um auxilia o outro no cumprimento desse propósito do casal. E um dos propósitos é exatamente ter descendentes. O período em que nós estamos vivendo no nosso país, aonde o casamento é bombardeado, aonde parece que há um levante do inferno, parece não, há um levante do inferno contra a família. A gente percebe que, além disso, desse levante do inferno, uma das formas que a gente percebe esse levante do inferno é justamente para desconstruir o propósito da família e tentar, então, aniquilar isso. Portanto, as pessoas casam por motivos sem saber, elas olham para esses motivos pelos quais elas desejam o casamento sem olhar para o propósito do casamento. Então, a minha sugestão para você, tanto para você que é casado, quanto para você que é solteiro e que tem o desejo de se casar um dia, para que você leia muitos livros a respeito de casamento. Para isso, deixo algumas sugestões aqui, como o livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, outro livro do Tim Keller, Nascimento, Casamento e Morte, livro do Hernandes Dias Lopes, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Então, outro livro do Hernandes Dias Lopes, Casados e Felizes. Portanto, você tem aí pelo menos 4 livros aí. Eu poderia indicar mais outros livros aqui que eu já li para poder te ajudar a entender o propósito do casamento e casar com a motivação correta. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.